Exame 40 chegando e bateu o desespero por aí? Calma que nesse vídeo eu vou te falar quais são os temas e as novidades legislativas com alta chance de caírem na sua prova, para você ficar mais tranquilo e saber o que priorizar nessa reta final. Então, vem comigo! Olá, que alegria ter você comigo aqui nesse canal, que é um espaço para você que quer finalmente destravar a sua carreira no direito e encerrar esse ciclo de uma vez por todas com a sua carteirinha na mão, estudando para a prova da OAB de forma eficiente e leve. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse espaço aqui que é seu. Bora lá pro conteúdo e antes de tudo eu quero fazer duas observações iniciais. Primeiro é que você foi atraído pelo título ou pela capa desse vídeo falando o que vai cair no exame 40. A verdade é que a gente não tem como saber com certeza o que vai cair na prova do exame 40, mas nós temos as probabilidades estatísticas com base no que a FGV mais gosta de cobrar e é isso que eu vou trazer aqui nesse vídeo. Eu vou elencar para você os temas com altas chances de cobrarem um tema para cada disciplina do grupo 1. O que é grupo 1, Bárbara? Aquelas disciplinas que caem maior número de questões na sua prova. O grupo 2 é aquele grupo das disciplinas que caem apenas 2 questões de cada na sua prova. Então a gente vai se concentrar agora aqui no grupo 1. E dessas matérias eu vou te falar qual é o tema que você não pode ir para a prova sem dar uma olhada. E também no final vou te falar de 6 novidades legislativas que eu acredito muito que podem vir na sua prova, tá bom? Então fica comigo até o final. A primeira matéria do grupo 1 é ética. O que eu acho que pode vir a ser cobrado no exame 40 em ética? Fica ligado. Direitos e prerrogativas dos advogados. Esse assunto com certeza vai aparecer para você em alguma questão. Em toda a prova da OAB cai uma ou mais questões desse tema, direitos e prerrogativas dos advogados. É um tema que está ali pelos artigos 7º, 7º-A, 7º-B do Estatuto da OAB, então dá uma olhadinha, vale muito a pena você dar uma olhada nesses artigos. E esse tema vai tratar um pouco de quais são os direitos do advogado no exercício da profissão dele ali no dia a dia. Então é um tema muito importante para você saber como advogado, como advogada, né, para você saber se portar na sua vida como advogado, como é que você deve se comportar numa audiência. Será que você pode levantar a hora que você quiser e sair? Será que você pode falar em qualquer momento e atravessar o juiz ou não? Será que você tem que respeitar alguma ordem, alguma coisa ali? Se você for preso no exercício da sua profissão, qual é o tipo de prisão que você tem direito? É uma prisão comum? É uma prisão diferente, especial? Enfim, tudo isso tem altas chances de cair na sua prova. Então, se você nem tocou nesse assunto ainda, pelo amor de Deus, vai lá, corre nesses artigos que eu mencionei, dá uma olhada e faz umas boas questões sobre esse tema, porque você vai com certeza garantir umas questõezinhas na sua prova. Em constitucional, nós temos o tema da organização dos poderes. Com certeza, esse é um tema queridinho da FGV na prova da OAB. Sempre cai alguma questão que começa com o deputado Jé das Couves fez isso e aquilo, tá certo e tá errado. O presidente da República fez isso e aquilo, tá certo e tá errado. Enfim, esse tema da organização dos poderes, ele trata exatamente de como os poderes do nosso país, executivo, legislativo e judiciário, se organizam, né? Quem compõe cada um desses poderes, o que essas pessoas podem ou não podem fazer. Então essa organização dos poderes é muito cobrada em prova, fica ligado. Em tributário, vale a pena você dar uma olhada no tema impostos em espécie, saber o que é um IPI, o que é o IPTU, o que é um ICMS e os outros impostos em espécie, saber como eles devem ser cobrados, como eles podem ser constituídos, se por lei complementar, se por lei ordinária. Então muita atenção a esse tema, fica bem ligado nesses principais impostos. Em administrativo, eu aposto que vai cair uma questão sobre organização administrativa. É um dos temas mais cobrados e com certeza vai aparecer uma questãozinha lá, perguntando a respeito da administração direta, da administração indireta, quais são os entes que compõem cada uma delas, o que esses entes podem ou não fazer, como é que eles devem ser criados, né? Que tipo de lei pode criar uma entidade da administração pública direta ou indireta. Enfim, faça muitas questões sobre organização administrativa para você entender quais são as pegadinhas da banca, o que ela gosta de cobrar dentro desse tema e sempre fique atento aos artigos que são mencionados nos comentários, porque a FGV adora fazer uma casquinha de banana com a letra da lei. Em direito civil, nós temos o tema de contratos ou contratos em espécie. Cai demais, gente, principalmente os contratos de fiança e contrato de compra e venda. Cai um pouco de teoria geral dos contratos, já caiu algumas vezes, mas nada despenca tanto quanto os contratos em espécie mesmo. Empresarial, o tema campeão é direito societário. Então é muito importante você saber quais são os tipos societários que existem, principalmente aqueles mais conhecidos, como uma empresa limitada, né, a famosa LTDA, qual a quantidade de sócios que uma empresa limitada pode ter, qual o capital inicial, se tem um mínimo de capital inicial para ser integralizado, o que os sócios podem fazer dentro de cada tipo societário desses, o que acontece se esses sócios falecerem, né, sobre o falecimento de sócio. Então, se tem um tema de empresarial que eu acho que vale a pena você dar uma estudada,
é direito societário. Em processo civil, despenca o tema recursos. Pelo amor de Deus, todas as matérias que envolvem direito processual, é muito importante que você se atente ao tema de recursos dentro daquela matéria. Então, ficar muito atento a agravo, recurso especial, recurso extraordinário, embargos, saber quando cabe cada um na linha do tempo processual e qual o prazo de cada um deles, né? A FGV vai narrar uma situaçãozinha e vai pedir para você dizer qual é o recurso cabível, ou ela vai dizer que a pessoa interpôs determinado recurso e vai nas alternativas de perguntar se ela agiu corretamente, se ela agiu de forma tempestiva, né? Se ela protocolou aquele recurso dentro do prazo. Enfim, fica bem ligado em recursos. Saiba cada um dos principais e o prazo de cada um deles e aonde eles se encaixam ali na linha do tempo. Em direito penal, eu aposto numa questão sobre fato típico ou tipicidade. Essa parte fica ali nos primeiros artigos do Código Penal sobre crime. É uma parte mais teórica, né? Não é uma parte tão específica como os crimes em espécie, mas cai muita questãozinha, muita casquinha de banana com essas regrinhas prévias, né? Introdutórias sobre o crime. Essa parte de erro sobre elementos do tipo, crime doloso, crime culposo, tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tem uma parte ali no Código Penal dos artigos 13 ao 25, mais ou menos, que a FGV ama construir situações hipotéticas, probleminhas que envolvem a aplicação desses artigos, então vale muito a pena você dar uma olhada e treinar umas boas questões sobre isso. Em processo penal, o tema provas é um tema também extremamente cobrado e eu aposto que vai cair uma questão sobre provas na sua prova. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Então esteja preparado para fazer e acertar uma questão desse tema. Sobre isso, o que a FGV gosta de perguntar? Quais são os tipos de provas, né? Prova documental, prova testemunhal, prova pericial, quando que uma prova pode ou não ser aceita no processo, busca e apreensão e interceptação telefônica. Então fica ligado como foi feita aquela busca e apreensão, como deve ser feito dentro da lei esse procedimento, em qual horário pode ou não ser feito, de qual maneira, o que pode e não pode fazer na busca e apreensão e na interceptação telefônica. Tem muita coisa bem delicada a respeito de provas, porque elas são um instrumento que pode incriminar uma pessoa. E o processo penal, o nosso processo penal brasileiro, ele vai sempre tomar muito cuidado para não colocar atrás das grades alguém que é inocente. Então tem uma série de princípios que vai proteger a pessoa até que se prove mesmo que ela é culpada de algum crime. Então provas é um tema muito relevante para o direito e muito relevante para a prova da OAB, por isso que a FGV cobra muito esse tema. Em direito do trabalho, é muito provável que caia na sua prova uma questão sobre contrato individual de trabalho. Tudo a respeito de contrato de trabalho. A extinção de um contrato, a interrupção de um contrato, a suspensão de um contrato de trabalho, quando é que ele pode ou não ser suspenso, o que acontece durante essa suspensão, quais são os direitos que podem ser mantidos para o empregado, o que o empregador tem que fazer durante esse tempo de suspensão de um contrato de trabalho, quais são as hipóteses, quais são as consequências, a alteração de contrato de trabalho também, sempre ver se vai prejudicar ou se vai beneficiar o trabalhador, enfim, dá uma olhada nesse tema porque vai cair com certeza. E em processo do trabalho, com certeza, recursos trabalhistas. A mesma lógica que eu falei para processo civil se aplica aqui. Então, recursos em toda matéria processual faz muito sentido ser cobrada e ser muito cobrada, porque é o que é mais importante que você domine. Como advogado na sua vida, né, que você saiba o trâmite processual, quais são as etapas ali do processo de cada área do direito, porque no processo civil é de um jeito, no processo trabalhista é de outro. Então, você vai ter que saber quais são as diferenças, muito cuidado para não confundir prazos. Na Justiça do Trabalho tem todo um prazo diferente, porque tem que ser mais célere, tem que ser mais rápida. Afinal de contas, tudo que se discute ali é verba de natureza alimentar, então precisa ser rápido mesmo. E aí você precisa saber quais são os recursos trabalhistas, quando é que eles são cabíveis e quais são os prazos de cada um deles. Muita atenção ao recurso ordinário e ao recurso de revista, que cai bastante. E antes de eu ir para 6 novidades legislativas que eu prometi te contar, que eu acho que vão cair na sua prova, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, que é um espaço para você que quer passar nessa prova da OAB de uma vez por todas. E aqui você aprende como é que você vai estudar para essa prova, para se livrar dela de uma vez e estudando de uma forma muito leve e eficiente. Então, se você não é inscrito, já se inscreve, porque toda semana eu trago conteúdo útil para sua aprovação. Essas novidades legislativas que estavam prontas para ser cobradas no exame 39 e não foram, vão aparecer na sua prova. E a primeira novidade foi em direito penal. A Lei 14.550 de 2023
incluir os parágrafos 4º, 5º e 6º no artigo 19 da Lei Maria da Penha, trazendo novidades sobre as medidas protetivas de urgência. Dando uma lida rápida nesses parágrafos, você vai perceber que agora essas medidas protetivas de urgência vão ser concedidas mais rápido e com menos burocracia, tudo objetivando proteger mais rápido a vítima de alguma violência. Em direito do trabalho, nós tivemos duas novidades legislativas e eu acho que elas vão aparecer na sua prova. A primeira foi trazida pela Lei 14.611 de 2023, que trouxe mudanças sobre o tema da igualdade salarial, incluindo os parágrafos 6º e 7º ao artigo 461 da CLT. Então vale a pena você ir lá na CLT, dar uma lida no artigo 461, porque esses dois parágrafos podem tranquilamente virar uma questão de prova. E a Lei 14.647 de 2023 alterou a CLT para dispor expressamente que não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas e os seus membros. Então a FGV também pode construir uma situaçãozinha hipotética, contando de algum membro voluntário que está prestando algum serviço numa entidade religiosa e perguntar se existe algum vínculo empregatício. Você já deve saber que não existe, dando uma lida aqui nessa novidade legislativa. Inclusive, eu postei uma questão inédita sobre essa novidade, eu coloquei lá no meu Instagram, vou deixar aqui na tela passando e você pode me seguir lá também para acompanhar as dicas que eu coloco por lá. É @BarbaraYCardoso. Em ética, nós tivemos a alteração no Estatuto da OAB. A Lei 14.612 de 2023 alterou o Estatuto para incluir o assédio moral, o assédio sexual e a discriminação entre as infrações ético-disciplinares no âmbito da OAB. Então, ó, cheirinho de questão de prova. Tá sentindo aí? Eu tô sentindo daqui. Se aparecer, você me agradece, tá bom? Em direito civil, nós tivemos mudança na parte de direito sucessório, ou direito das sucessões. A Lei 14.661 de 2023 alterou o artigo 1815-A do Código Civil, determinando que nos casos de indignidade, quando um herdeiro for considerado indigno, basta que a sentença penal condenatória transite em julgado para esse herdeiro ser excluído da herança. E em processo do trabalho, a Lei 14.657 de 2023 alterou a CLT para acrescentar mais uma hipótese de direito de retirada das partes e dos advogados em razão de atraso na audiência. A FGV adorava fazer questõezinhas sobre atraso na audiência, o que o advogado pode ou não fazer, se ele pode simplesmente sair e abandonar o local da audiência, ou se ele tem que esperar o juiz, o que ele tem que fazer. O Estatuto da OAB também traz uma regrinha sobre atraso, então é muito provável que volte a cair agora questões que tragam um pouco sobre essa temática do atraso em audiência, com mais essa hipótese do que o advogado pode fazer em caso de atraso. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like e comenta aqui se esse vídeo te deu uma luz, acalmou o seu coração em relação à prova que está prestes a acontecer. E assiste esse vídeo aqui que eu trago outros temas quentes que a FGV gosta muito de cobrar em cada uma dessas matérias do grupo 1. Além de trazer o principal tema, como eu trouxe aqui, eu trago outros temas. Eu trago um top 5 dos temas que podem ser cobrados em cada uma dessas matérias do grupo 1. Então vale muito a pena você dar uma olhada nesse vídeo aqui. Um beijo e até a próxima!